Muito bom dia para você que se liga com a gente aqui na nossa página no Facebook Católicos em Dublin. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Boa festa de São José, neste dia 19 de março, no ano de São José, neste ano em que a igreja celebra os 150 anos da proclamação de São José como patrono universal da igreja, declarado pelo Papa Pio IX, e que o Papa Francisco, justamente para enfatizar e para celebrar esta declaração de São José como patrono da igreja, então o Papa Francisco convoca este ano de São José, este ano todinho, até 8 de dezembro, estamos celebrando na igreja o ano de São José, e por isso essa live especial neste dia 19 de março, para que você possa celebrar com a gente, para que você possa viver de uma forma ainda mais intensa este ano de São José e esta solenidade de São José, o esposo de Maria. Mas agora também é hora da gente dar boas-vindas para o nosso capelão, que também está conosco. É uma alegria, Frei Severino. Bom dia, boa festa de São José para o senhor. Bom dia, Rafael. Bom dia, irmãos e irmãs que nos acompanham pela página da Comunidade Católicos em Dublin. Hoje é um dia muito especial, o dia do patrono da igreja, o patrono universal da igreja. Então, é um dia de muita felicidade. Eu fico, assim, quando penso no dia de São José, eu penso nas minhas experiências no dia de São José. Um dia de celebração, um dia de novena, um dia, como eu dizia ontem na Santa Missa, onde os agricultores rezam mais intensamente, pedindo a Deus chuva pela intercessão de São José. Então, digamos juntos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. A gente poderia começar essa live com aquela jaculatória: São José, valei-me. São José, valei-me. Valei-me, São José. Pois é importante começar dizendo a beleza de São José, porque até o nome dele é significativo. Yosef, do hebraico, quer dizer aquele que acrescenta, aquele que multiplica, aquele que não atrapalha. Pelo contrário, quando as pessoas reclamam, dizem assim: mas por que devoção a São José? Não tenha problema, São José sempre acrescenta, ele nunca subtrai, ele é aquele que sempre vai ajudar, né? Yosef, do hebraico. Pois bem, irmãos, nós estamos vivendo exatamente este ano josefino, né? O Rafael já lembrou no começo da live exatamente que o Papa Francisco declarou esse ano josefino exatamente porque nós estamos vivendo os 150 anos em que São José foi proclamado padroeiro da Igreja Universal, o patrono da igreja. Vocês sabem que toda nação, cada lugar tem o seu patrono. Aqui a Irlanda, o patrono é São Patrício, né? Se a gente pensar na Europa, São Bento. Pois bem, São José não é apenas patrono daquele lugar, de toda a igreja. Porque porque o Papa Pio IX proclamou São José patrono da igreja. Por qual razão? Não é uma coisa arbitrária, sabe? Não é de forma alguma algo arbitrário. Por uma razão simples, porque o próprio Deus estabeleceu São José como cuidador do seu filho aqui neste mundo.
é algo que essa proclamação do Papa tem a ver, está intimamente ligada com uma decisão divina, porque São José foi aquele que teve a missão de cuidar do Filho de Deus desse mundo, de cuidar da... Vocês entendam bem uma coisa, vocês sabem o que é a igreja? Porque se você não entende o que é a igreja, você também não vai entender o que eu estou falando. Veja, a igreja é o corpo de Cristo. Está lá em Colossenses, né? A igreja que é o corpo de Cristo. Pois bem, se São José cuidou da cabeça da igreja, que é Jesus, certamente ele cuida do corpo que somos nós. Então, é exatamente por isso que convém colocar São José, estabelecer São José como patrono da igreja universal. Depois nós poderíamos dizer algumas coisas ainda sobre São José, que penso serem importantes, né? Nós dizemos que São José é pai putativo de Jesus. Você escuta essa palavra e você não entende bem o que isso quer dizer, né? A palavra sem compreender o significado. Veja, se você pega a Sagrada Escritura, o primeiro capítulo do Evangelho de São Mateus, né, a genealogia mateana, então vai dizendo, assim foi a origem de Jesus, né? A genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí começa dizendo assim: Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá, e vai uma sequência de gerou. Quando chega já próximo, né, próximo a Jesus Cristo, ele diz assim: Jacó gerou José, esposo de Maria, do qual nasceu Jesus Cristo. Nasceu Jesus, que é chamado o Cristo. Ora, é curioso que vai numa sequência, gerou, mas não diz que José gerou Jesus. Vocês observam? Vai se dizendo gerou, mas quando chega na hora de falar de Jesus Cristo, não diz que José gerou Jesus Cristo. Por isso que ele é pai putativo, porque ele era tido como pai, embora ele não fosse de fato, enquanto aquele que gerou biologicamente. Mas nós sabemos por quê. Porque Jesus foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Mas é importante você saber que quando Jesus nasceu, quando Jesus foi gerado, José já estava casado com Nossa Senhora. Uma coisa que ninguém sabe, né? Porque Jesus não é filho de mãe solteira, viu? Não que seja nenhum problema isso, não é? Uma vida é sempre uma vida, mas José, veja que o texto diz esposo de Maria. Acontece que no judaísmo, o sistema de casamento é diferente, tanto daquele que nós temos em nossos dias, quanto aquele que existia no mundo grego. O casamento era feito em etapas. Tem um documento chamado Ketuba, se assinava aquele documento e ali já era casado, já estavam legalmente casados. Então, José, quando Jesus foi concebido, legalmente, Nossa Senhora já estava casada com São José. Tanto é que o texto diz esposo de Maria, ele já era o esposo. Tanto é que se José quisesse abandonar, Maria teria que fazer uma carta de divórcio. Isso aqui é uma coisa curiosa, não é? E, pois bem, São José era tido como pai de Jesus, embora não fosse biologicamente. E isso aqui é importante termos presente. Depois nós dizemos que São José é pai adotivo de Jesus. Bom, mais do que adotivo, é um pai adotado. O próprio Jesus escolheu aquele que deveria cuidar dele aqui na terra, né? Foi uma decisão divina. Jesus é uma das pessoas da Santíssima Trindade. Esse foi um projeto divino do Pai, não é? Então, a gente mais do que dizer do que um pai adotivo, um pai adotado. Que honra e que graça. Eu gostaria aqui também de lembrar, porque quando a gente estuda as Sagradas Escrituras, que São José recebe alguns títulos na Bíblia. A gente dá muitos
títulos a Jesus, e os títulos são importantíssimos. Os títulos dados a Nosso Senhor são importantíssimos para entendê-lo. E Jesus também recebe alguns títulos da parte da Sagrada Escritura. Veja, a Bíblia diz que, ainda no Evangelho de São Mateus, no capítulo 1, José, esposo de Maria. Talvez esse seja o título mais importante. Esposo de Maria, esposo da Virgem. Toda a honra está exatamente nessa relação com a Virgem Maria, porque São José tem essa missão de cuidar da família sagrada. É o protetor. Vocês observam que quando a família estava em perigo, então o anjo aparece a José para dizer: foge para o Egito, porque ele tinha a função de proteger tanto a mãe como o menino. Então é o protetor. Também o provedor, não é aquele que com o seu trabalho trazia o sustento para a Sagrada Família, né? Para Nossa Senhora, para o menino Jesus. Então, protetor e provedor. Aqui nós já vimos um título de esposo da Virgem. Há depois um outro título muito importante. Se diz que, ainda que falando sobre o nascimento de Jesus, diz que José, sendo justo. Deixa eu explicar aqui para você. Esse título é muito importante na Sagrada Escritura, porque na Bíblia não é comum, sobretudo no Antigo Testamento, e José ainda é também essa figura de transição do Antigo para o Novo Testamento, embora esteja plenamente na Nova Aliança. E no Antigo Testamento um grande título é o título de justo. Se diz em grego dikaios, ou tzedaká, que quer dizer justo, porque era um modo que se dizia piedoso, é um modo de dizer santo. Pois bem, você diz: São José não é santo. Pois bem, a Bíblia chama de santo. Esse aqui é um outro modo de dizer que São José era santo. E São José, sendo justo, é quase que sinônimo de dizer São José sendo santo, porque, sobretudo na tradição hebraica, eu estava lendo esses dias um livro sobre o judaísmo, diz santo, Sedak, é um modo de dizer santo. Então, é curioso isso aqui, interessante. Você diz: São José, sobretudo os protestantes, diz, São José não é santo. Sim, claro que é. A Bíblia diz que São José sendo santo. Depois, há um outro título, um título que é dado a José, que é o mesmo dado a Jesus Cristo. O título de filho de Davi. Filho de Davi. É um outro título dado a São José. Filho de Davi. E é curioso exatamente isso, porque São José, ele fazia parte do plano divino de salvação. Ele estava no projeto, ele foi profetizado. Onde é que São José foi profetizado na Bíblia? Em 2 Samuel 7:28. Não é? Quando Davi disse, preste bem atenção, decidiu que ia fazer uma casa, um templo, né? Porque ele morava num palácio. E a arca do Senhor estava numa tenda. Ele disse: eu vou construir um templo para o Senhor. E aí o profeta Natã, por inspiração divina, por oráculo divino, chegou para Davi e disse: olha, Davi, não é você que vai me construir uma casa. Deixa eu só explicar para vocês. Bait, do hebraico, é sinônimo de templo. Então, tanto se faz dizer casa aqui, era uma outra expressão hebraica para falar de templo. Então, o profeta diz a Davi: não é tu que irás me construir uma casa. Aqui tem um jogo de palavras muito interessante, porque Bait é o templo, mas Bait, casa, é também sinônimo de descendência, né? Basta a gente dizer que a gente usa essa expressão na nossa linguagem odierna, né? A gente diz assim: a casa de Windsor, a casa de Orleans de Bragança, uma dinastia. Então aqui há um jogo de palavras, dizer: não és tu que vai construir o templo, mas eu mesmo vou construir uma casa, uma descendência para ti. Porque, veja, e aí o texto a gente entende que é uma profecia, porque reinará para sempre.
Alguém poderia dizer, uma visão míope, que essa profecia aqui diz respeito a Salomão, né? Porque Salomão reinou depois de Davi. Mas acontece que não estava falando de Salomão, porque tem aqui uma expressão: reinará para sempre. Pois bem, observe que não é a descendência de Davi, ou seja, José, que vai prover uma descendência que ficará para sempre. É o próprio Deus que provê a casa. E aí vem Jesus Cristo gerado no ventre da Virgem, por ação do Espírito Santo. Então, aqui já está previsto a função de profetizada, a figura de José. E uma última palavra que eu queria dizer antes da nossa pregação, que será ministrada por nosso irmão Rafael, é dizer uma coisa simples, que eu, esses dias, estava estudando sobre São José, e estava lendo esse livro, os evangelhos apócrifos, né? E o evangelho de São Tiago fala de São José, Acontece que ali tem um equívoco, no meu ponto de vista e de tantas outras pessoas, né? Não são as pessoas que concordam comigo, mas eu concordo com outros que já falaram isso. É que lá no evangelho de São Tiago, apócrifo, né? Tem o nome, diz apócrifo, não é inspirado. É muito humano esse evangelho, porque ele tenta dar explicações. E aí dão explicações humanas, né? Porque, não sei se vocês já viram aquele brasão da Carmelita, que tem 3 estrelas, né? Aquelas 3 estrelas têm um significado muito interessante. Diz respeito a Nossa Senhora, que é sempre virgem. As 3 estrelas quer dizer antes, durante e depois do parto. Então vamos lá. Como explicar que São José, que Nossa Senhora ficou virgem antes, durante e depois do parto? Aí eles dão o evangelho apócrifo, dá uma explicação bem humana. É porque São José já estava velho, já estava bem idoso. Bom, explicação fraca, não? Essa não é a verdade. São José precisava ter um pouco de força para cumprir a missão dele. Porque imagina, ele tinha que trabalhar para cuidar de Nosso Senhor, para prover o sustento da Sagrada Família. Depois ele tinha que defender a Sagrada Família. Imagina, São José fez uma viagem tremenda da Terra Santa até o Egito. Uma viagem para um homem idoso, tendo que cuidar e não ser cuidado, porque se São José fosse idoso, ele não ia cuidar, ele ia ter que ser cuidado por Nossa Senhora e pelo menino Jesus. Então, eu não concordo com o evangelho apócrifo. Na verdade, o fato de dizermos que Nossa Senhora é sempre virgem, não é porque São José era idoso, é porque São José era casto. E você podia pensar, por que São José quis rejeitar a Nossa Senhora? Né? Como diz lá que alguns padres da igreja chegam a cogitar que São José teria desconfiado de Nossa Senhora. Mas eu já vi uma outra argumentação dizendo que não, isso não é possível. Porque desconfiar já é um pecado. Quando eu desconfio de alguém, eu já estou cometendo um pecado, que é suspeitar de alguém já é ter uma maldade dentro de si, tá certo? E São José, quando pensou em despedir Nossa Senhora, não foi porque ele suspeitou que Nossa Senhora não fosse que aquela gravidez não tivesse uma origem divina. É porque São José não se achou digno daquela missão, de cuidar do Filho de Deus. Foi preciso vir o anjo e dizer para ele: não, José, vá adiante. São José já era casto. Nossa Senhora já tinha o projeto, porque imagine, quando o anjo aparece a Nossa Senhora e diz a ela que ela vai que ela vai conceber e ter um filho, Nossa Senhora, mas como isso vai acontecer? Ora, Nossa Senhora não era ingênua, ela sabia como iria acontecer. Se ela estava casada, se ela já estava casada, como é que ela pergunta como isso vai acontecer? Aqui tem algumas explicações que não funcionam muito bem. É porque Nossa Senhora já tinha um voto de castidade. E São José já tinha um voto de castidade. E aí, quando os dois se descobrem nessa mesma caminhada, aí eles vão adiante nesse desejo de ser todo de Deus, Então, São José é o casto José, é o castíssimo José.
é o esposo da Virgem. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, e eu espero que essas pequenas explicações tenham nos ajudado na nossa devoção a São José. São José, valei-me, valei-me São José. Viva São José! Viva!